Meus amados, estamos juntos mais uma vez, diante do Senhor, pela graça dele e pela misericórdia, para mais uma mensagem da sua palavra. Nós queremos continuar ainda falando sobre encontro marcado, recebido em glória. O texto da nossa mensagem de hoje continua ainda na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Vamos repetir a leitura da mensagem anterior, versículo 16 e 17, quando Paulo fala o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça de Deus para aquilo que vamos ouvir. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, obrigado, meu Deus, por ter nos levantado nesta manhã, neste novo dia, ter nos dado a graça de poder andar, ouvir, ver, falar, sentir e lembrar. Obrigado, Deus, porque as tuas misericórdias têm sido a causa de não termos sido consumidos. Obrigado pela tua bondade, pelas tuas infinitas misericórdias, Senhor, e pelo teu grande amor derramado para conosco. Quero orar neste momento especialmente pelas pessoas que passam por tribulação, por necessidades, por problemas, ó Deus, seja qual a ordem da necessidade em suas vidas. O Senhor conhece cada coração, conhece cada vida, cada pessoa, conhece cada uma pelo seu nome e sabe, ó Deus, daquilo que mais precisam neste momento. Que o Senhor, através da tua infinita bondade e misericórdia e graça, esteja indo ao encontro de cada uma delas, derramando, Senhor, a tua bondade, aliviando as suas dores, resolvendo os seus problemas, especialmente, ó Deus, os problemas espirituais. Abençoa os nossos irmãos, fortalece-os diante dos embates da vida, diante das dificuldades, ajuda-nos a termos um bom ânimo através da tua palavra. Usa-me como instrumento do Senhor. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Recebido em glória é o nosso assunto que estamos aprendendo, e dentro deste assunto, arrebatamento, é a segunda maneira do salvo encontrar-se com o Senhor. Nós falamos na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando Paulo disse que não devemos mover-nos facilmente do nosso entendimento para a nossa reunião com Ele, ou seja, até que estejamos reunidos com Ele. E temos aprendido que uma das maneiras do cristão encontrar o reunir-se com Jesus é por ocasião da morte, a separação física entre o corpo e a alma. De maneira que aprendemos que assim que morre um salvo, imediatamente ele está sendo convocado a comparecer perante o Senhor. Portanto, é claro, ninguém gostando da morte, ninguém gosta da morte. O próprio Deus, ele é inimigo da morte porque ele é o Senhor da vida e a morte é um resultado direto do pecado e Deus não quer que ninguém morra. Porém, lamentavelmente, como resultado do pecado, todos nós morreremos. Porém, para um salvo em Cristo Jesus, a morte é apenas uma convocação de Deus para estar na sua presença. Esta é a primeira maneira como um salvo pode estar reunido com o Senhor na glória. Ele é chamado a estar com o Senhor por ocasião da morte. A segunda maneira como nos reunimos com o Senhor, segundo o que nós estamos aprendendo, é por ocasião do arrebatamento. Arrebatamento já nos dá uma ideia de uma tirada súbita deste mundo, por assim dizer, rápida, ligeira, e que num dado momento todos os salvos serão tirados deste mundo. Acredite, todos os salvos um dia serão tirados deste mundo. Quando eu digo todos os salvos, eu estou me referindo a todos aqueles que sobre o globo terrestre um dia tiveram um encontro com o Senhor Jesus, receberam como Senhor e Salvador,
pelo poder de Deus, se tornaram filhos de Deus, João capítulo 1, versículo 12, aliás, e a partir daí, livres do poder do pecado, do poder do inferno, estarão, por ocasião do arrebatamento, livres da presença do pecado, livres da presença do inferno, porque salvação é a salvação da alma quanto ao inferno, que é a perdição eterna. Portanto, aqueles que hoje são salvos em Cristo Jesus, todos os salvos de todos os tempos, terão então o momento de, pelo arrebatamento, serem ressuscitados ou transformados e estarem na presença do Senhor. O texto é muito claro. Repito mais uma vez, 1 Tessalonicenses 4,16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. É bom entendermos, querido, que nesse primeiro momento nós estamos tentando mostrar aqui 6 grandes acontecimentos que acontecerão no momento do arrebatamento. O arrebatamento é um ato composto de 6 atos que acontecerão naquele mesmo instante, naquele mesmo momento. Não somos capazes de descrevermos aqui o tempo para que essas coisas aconteçam, mas a verdade é que a Bíblia diz que é no momento, num piscar de olhos. Mas como um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, não podemos descrever aqui com precisão o momento, ou seja, o tempo que levará então para que esses acontecimentos estejam se desenrolando. A verdade é que nós temos no arrebatamento uma ordem cronológica dos fatos. É isso que nós queremos mostrar para o irmão, mostrar para o amigo, especialmente para aquela pessoa que já é salva, que tem a esperança de alcançar o arrebatamento, para que os seus pensamentos não venham fugir, como disse Paulo, não venham se mover daquilo que você já aprendeu e da sua grande esperança, ok? Portanto, o arrebatamento, ele é um ato composto de 6 grandes atos sobrenaturais, atos jamais visto e compreendido pela mente humana. Não for a palavra de Deus que nos ensina sobre isto, nós não saberíamos. Mas temos aqui a palavra do Senhor, que vai falar conosco, que vai mostrar para nós esses atos que serão manifestados no momento do arrebatamento. Mas eu quero chamar a atenção para o amigo, para o irmão, para um fato interessante. O primeiro fato, que é o fato da revelação do Senhor Jesus. Digo revelação entre aspas, porque esse primeiro momento da volta de Jesus ao mundo não será visto senão pelos salvos. Daí você então perguntaria, pastor, mas o texto que você leu, se você estiver realmente ligado no que estou lendo, por isso que eu estou sendo repetitivo, porque a repetição nos ajuda a guardar. E quando você lê o texto, você tem alguns detalhes que são interessantes. Quais são os detalhes que aparecem no versículo 16? Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Bem, descerá do céu. Mas ele diz que ele descerá do céu com alarido. Isto significa um certo barulho. Com voz de arcanjo, quer dizer, de anjo poderosos. As potências do céu serão abaladas. A palavra aqui, arcanjo, arque, que é o prefixo da palavra, é para descrever a grandeza do anjo. Então, o arcanjo descerá do céu. O maioral descerá do céu. Aquele que assiste diante de Deus descerá juntamente com Jesus em meio a alarido. E também diz que com a trombeta de Deus. Aí você pergunta, peraí, como é que vai acontecer tudo isto e eu não vou perceber como descrente? Como é que ele vai descer
em meio alarido, voz de arcanjo, som de trombeta, e o descrente, o perdido não vai perceber, é um assunto exclusivo para os salvos. Bem, eu te chamaria atenção para um acontecimento no Velho Testamento, para entendermos o que Paulo está dizendo aqui. Você conhece muito bem a história do dilúvio. O dilúvio foi aquela manifestação de Deus, certo? Por causa do pecado do homem, porém para salvar uma família, a família de Noé. Noé, a sua esposa, seus filhos casados, formando uma família de 8 pessoas. Então, 8 pessoas foram salvas do dilúvio. A presença de Deus era real, repito, por causa do pecado, porém veio para fazer uma separação, uma seleção e salvar apenas 8 pessoas. 8 pessoas. Portanto, naqueles momentos, ou nos dias que antecederam ao dilúvio, nós precisamos entender que foi dada uma ordem para Noé. Qual foi a ordem dada a Noé? Faz uma arca de madeira, de gofer. Olha, precisamos entender que durante aquele tempo que Noé pregou a palavra de Deus, e foram anos a fios pregando o evangelho de Deus para a salvação, tanto da sua família quanto dos seus amigos, parentes e conhecidos, ele fez muito barulho. Acredite, ele fez muito barulho. Ele cortava tronco, ele arrastava tronco, ele serrava os troncos, ele alisava as tábuas, ele serrava a tábua, ele fazia encaixes, ele pregava batendo de martelo, ele fez um movimento muito grande. Ele betumou todo aquele barco, isso durante anos. Então o movimento foi muito grande. Nós não saberíamos qual era a situação do povo perdido, não fosse Mateus capítulo 24. Quando Jesus, fazendo uma alusão à sua volta por ocasião do arrebatamento, ele disse, olha, como foram os dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E ele vai dizer, porquanto naqueles dias os homens comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Mateus capítulo 24, versos 27 a 29. Portanto, Jesus está dizendo que a volta dele na primeira revelação para os salvos, que será o arrebatamento, apenas será visto pelos salvos. Porque ele diz, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, fica subtendido aqui muito claro, a Bíblia é muito clara, a própria Bíblia explica a Bíblia, é como disse Paulo, comparando coisas espirituais com as espirituais, com aquelas que o Espírito Santo nos ensinou. Portanto, fica muito claro, querido, isto fica como aviso para mim, para você e para nós. Você já é uma pessoa salva em Cristo Jesus? Se você ainda não é salva, se você ainda não é uma pessoa salva, saiba que se Jesus voltar agora, neste momento, no momento súbito, sem aviso prévio, e ele não vai avisar, os avisos estão aí muito claro da volta dele ao mundo, porém quanto dia e a hora ele disse ninguém sabe. Será como ladrão de noite. Se ele voltar a qualquer momento, antes que você entregue sua vida a Jesus, você não poderá ouvir a voz do arcanjo, a voz da trombeta, o sonido, como diz a palavra do Senhor. Você não ouvirá, então, a trombeta soando, ou mesmo o alarido, que acontecerá naquele dia de alegria, de festividade nos céus, porque é um som distinto para aqueles que já têm os seus ouvidos exercitados na voz do Senhor através da sua palavra. Acredite nisso. Por que nós, os salvos em Cristo Jesus, desejamos, ansiamos a palavra de Deus? Porque nós conhecemos o som espiritual. Quando abrimos a palavra de Deus, estamos falando, ou seja, Ele está falando conosco. Nós entendemos porque nós temos o Espírito
Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que recebemos quando nos convertemos é o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ajuda a compreender a palavra do Senhor. Você já viu alguém que diz que lê e nunca entende nada da Bíblia Sagrada? Olha, sabe, eu nem leio porque eu não entendo nada. Essa é uma grande prova da ausência da salvação. Com a ausência da salvação vem a ausência do Espírito Santo. A ausência do Espírito Santo equivale também à ausência de poder para compreender a palavra do Senhor. Também isso remete para o arrebatamento. Não vai entender a voz do arcanjo, não vai entender o sonido da trombeta, não vai entender, na verdade, aquele momento espiritual, aquele som espiritual. Portanto, meu querido, se você ainda não é convertido ao Senhor, salvo pela graça, mediante a sua fé no sacrifício de Cristo, saiba que aquele momento será um momento distinto simplesmente para aqueles que já o fizeram. Se ainda não é, por quê não entregar sua vida a Jesus agora? Por que não abrir o seu coração para Jesus agora? Você não precisa estar num templo para tomar uma decisão. Você não tem que tomar uma decisão levantando sua mão para o povo ver a sua decisão. Sua decisão é feita aí onde você está. Neste momento, nesta hora, este é o momento da salvação. Creia agora e será salvo você e a sua casa. É isso que disse o apóstolo Paulo no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. Quando cremos no Senhor Jesus, a salvação nos é otorgada. O Senhor te abençoe nesta decisão. Aliás, na maior, mais importante decisão que qualquer pessoa possa tomar. Será infeliz todo aquele que não tomar essa decisão, porque no arrebatamento ficarão para trás. São os deixados para trás. Não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na consumação dos séculos. O Senhor te abençoe. Espero que você tenha compreendido. Na próxima mensagem estaremos dando o segundo sinal. Primeiro sinal, repetindo, a volta de Jesus para levar os salvos, e o sinal é o arrebatamento de todos os salvos de todos os tempos, inclusive seu, se neste momento você entregar sua vida ao Senhor Jesus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Até a próxima mensagem, se Ele nos permitir.